Bitcoin caiu a 108 mil dólares e agora subiu para praticamente 117. E essa alta pode ser uma armadilha para ele derreter mais ainda. Calma, presta atenção. Eu não quero que seja uma armadilha. Eu quero que o Bitcoin exploda, mas eu sempre tenho que trazer para você possibilidades negativas também. Vou mostrar nesse vídeo para vocês o que a gente está fazendo com nossas posições para se preparar tanto para a queda quanto para a possível alta. Para os dois cenários, estamos com mais de 28 mil dólares, começamos com 15 mil dólares nessa conta, estamos com mais de 28, e o nosso objetivo é até o fim desse ciclo, que provavelmente deve ser dezembro, janeiro, daqui a alguns meses, é a gente chegar a 100 mil dólares junto com vocês. Vamos ver se a gente vai conseguir. Estamos comprado na WIF, também estamos comprado na Fartcoin, a gente estava comprado na moeda Pendle, vocês viram, mas a moeda Pendle eu vendi e eu vou mostrar tudo para vocês agora. Primeiro de tudo, Sharkão, por que você está falando que essa alta pode ser uma armadilha? Nós sempre vamos ter argumento para os dois lados, tanto argumento falando, e agora é alta infinita, quanto argumento falando, e agora vai derreter. Sempre tem argumento para os dois lados. Você sempre tem que escolher quais argumentos e qual é a quantidade de argumentos que faz mais sentido para vocês. Agora, em questão de alta, tá lindo porque a gente fez um fundo duplo, tá vendo? Ou seja, normalmente a gente faz fundo duplo e depois dispara. Do mesmo jeito que quando a gente faz topo duplo, ó, isso daqui é um topo, isso daqui é um topo. Normalmente depois de topo duplo a gente derrete. Mas o que vocês podem ver, esse daqui é o gráfico de futuros do Bitcoin, a gente tem um gap ainda, galera. Olha só, no gráfico de futuros do Bitcoin, a gente tem um gap no CME, que é o gráfico de futuros. Esses gaps, normalmente, eles sempre são fechados. Mais de 80% desses gaps são fechados no curto prazo. Sharkão, o que isso significa? Significa que a gente pode ter mais uma queda, pode ser um fingimento, tá vendo? Isso daqui pode ser um fingimento de alta pra gente chegar aqui nessa nossa resistência, voltar nesse gapzinho pra gente fechar ele mais uma vez. Sharkão, o que significa fechar o gap? Fechar o gap significa você descer o preço exatamente mais uma vez para aquele preço que o gap ficou. Sharkão, mas isso aconteceu mesmo, por exemplo, olha só, aqui a gente teve um gap, depois o preço fechou, o preço desceu, fechou o gap. Aqui a gente teve um gap também, o preço desceu exatamente mais ou menos até o gap para depois subir de novo. Sempre temos esses gaps, ó, aqui a gente teve um gap, tá vendo? O preço foi, subiu de novo para fechar o gap. Normalmente, aqui a gente teve um gap mais uma vez. Esses gaps, ó, aqui um gap também foi fechado. Normalmente, sempre que a gente tem esses gaps, o preço volta para fechar. Isso daqui é uma dos motivos principais que eu tô achando que a gente pode voltar aqui para os 111. O gap tá exatamente 111 mil dólares. Esse gap aqui a gente tem no 4 horas, mas também temos no diário. Se você coloca o gráfico diário, dá para ver o gap aqui, ó, 111 mil dólares. Então, nós podemos voltar para os 111. Eu não quero te xoxar, não quero falar que o mercado vai derreter, nada disso. O que eu acredito? Estamos em viés de alta. Outubro é o segundo melhor mês do Bitcoin. A gente chama até de Uptober. Olha só, outubro aqui, a gente tem mais de 20% de alta em média outubro, galera. Isso é uma alta muito boa. Novembro é melhor ainda, tá vendo? Novembro temos mais de 40% de alta. Dezembro também costuma ser um mês bom, embora no ano passado tenha sido um mês mais ou menos, dezembro costuma ser um mês bom. O quarto trimestre, que é esse daqui, esse último trimestre, que é esse que a gente está agora, é o melhor de todos pro Bitcoin. Normalmente, em média, a gente tem mais de 79%. Agora estamos apenas em 2%. Nossa média é mais de 79%. Mesmo se a gente só subir 40% ou 50% no Bitcoin, isso daí dá uma alta para a gente chegar a 140, 150 mil dólares. Mesmo se a gente nem chegar a 80%, 79% que é a média. Eu tô falando só 40%. Se a gente bater 80%, que é a média, nossa senhora, aí o Bitcoin vai para mais de 180 mil, 190 mil dólares. Mas vamos com calma, vamos tranquilo. O que eu estou de olho, o que eu estou acreditando? Eu acho que esse começo do mês de outubro meio ruinzinho, ou seja, nesse começo do mês de outubro aí, a gente está agora em 116, 117 mil dólares, mas para você que sabe que é do mercado cripto, sabe que as coisas podem mudar muito rápido. Do nada a gente pode cair de novo para 110, 111 mil dólares. Ainda mais com esse risco aí que estão falando do governo americano de shutdown, né, de fechar o governo americano por algum tempo. Então isso daqui pode criar medo no mercado e a gente voltar para 110, 108, 107 mil dólares. Também temos outra questão, a gente tem uma liquidez muito forte lá nos 108 mil dólares que não conseguimos pegar ainda, tá vendo? Temos essa liquidez aqui nos 108 mil dólares que não conseguimos pegar ainda, tanto no gráfico de 2 semanas. Se a gente for olhar também no gráfico aqui
aqui de um mês, a gente ainda tem muita liquidez aqui embaixo. Lembrando, galera, mais uma vez, é óbvio que a gente tem liquidez para cima também, tá vendo? Óbvio que a gente tem liquidez para cima, só que para baixo a gente tem mais, entendeu? Então o que pode acontecer? A gente pode voltar para esses 108 mil dólares, mas também pode acontecer da gente estar já no ciclo de alta, já termos atingido o nosso fundo e explodir tudo. Eu tô apresentando aqui para vocês as duas possibilidades. É exatamente as duas possibilidades, é isso daqui que tá acontecendo. A gente tá em 116 mil dólares agora. A gente pode tanto subir agora direto, chegar na alta máxima, ou a gente pode fazer mais um recuo para mais ou menos 110, 111 mil dólares, que é exatamente o que ele botou aqui pra gente fechar o gap, 110, 111 mil dólares, e depois a gente voltar mais uma vez para alta máxima. E eu provavelmente da próxima vez que a gente chegar na alta máxima a gente vai romper para cima, porque estamos no melhor trimestre, nos últimos melhores meses do Bitcoin. Nosso índice de medo e ganância tá muito bom. A gente tá, galera, vocês têm noção que a gente tá em 116 mil dólares e mesmo assim a gente tá neutro? Olha isso, quando que a gente iria imaginar que o nosso índice de medo e ganância estaria neutro com 116 mil dólares, sendo que semana passada a gente estava em medo. Só que eu queria ver esse índice de medo e ganância um pouco mais extremo. Eu queria ver a gente aqui em 38, 35, coisa que não chegamos ainda. Chegamos no máximo a 44, entendeu? Na semana passada, mas tá bom, tá bom. Quem sabe a gente pode subir a partir daqui. Sharkão, o que você fez com as suas posições? Falando primeiro das nossas posições de futuros perpétuos alavancados. A gente tava, olha só, mostrando pra vocês. Aqui é a transparência, eu mostro tudo. A gente tava, olha a quantidade de dinheiro que a gente foi ganhando aqui. A gente tava com operação aberta na Pendle, que eu fechei minha operação aberta na Pendle com lucro, tá? Fechamos aqui com 400 dólares de lucro, fechamos aqui com 220 dólares de lucro. E eu fechei parte da minha posição do Fartcoin, tá? Eu fechei. Eu tô falando, Sharkão, você fechou porque agora não vai subir infinito, vai derreter, o que vai acontecer? Eu fechei essas minhas posições não porque eu quero sair do mercado, mas para comprar mais barato. Olha só, a Fartcoin eu continuo nela, porque como eu já falei para vocês, essa é uma moeda que quando derrete muito, é feio, derrete demais, mas quando ela sobe, a quantidade de dinheiro que dá para ganhar é inacreditável. Atualmente, a gente vendeu ela a 62, tá? Ela tá a 63, a gente vendeu a 62, vendeu mais ou menos nesse preço que tá agora. Mas, como vocês podem ver, o que a gente tá vendo? O Bitcoin tá subindo demais, só que as altcoins não estão acompanhando. Ou seja, o Bitcoin tá subindo muito mais do que as altcoins, ou seja, a dominância tá subindo. Dá pra você ver isso enquanto você vê que o Bitcoin e o Ethereum estão subindo exatamente a mesma coisa. Mas na semana, o Bitcoin tá subindo bem mais do que o Ethereum. E no mês, o Bitcoin subiu 7%, enquanto o Ethereum caiu 3%. Tá vendo? Em média, o Bitcoin está subindo muito mais do que as outras moedas, tanto que, se você for ver, no mensal, as outras moedas estão muito mais negativas. É óbvio que tem uma moeda ou outra que dispara, né? Mas no mensal, as outras moedas estão muito mais negativas. E isso faz, se vocês forem olhar aqui, essa é a dominância do Bitcoin. A gente atingiu uma mínima de 57%, chegamos a 59% e parece que estamos subindo na dominância do Bitcoin. Ou seja, alt-season ainda não chegamos, vamos chegar na alt-season ainda não chegamos. Acabamos de romper para cima essa linha de tendência aqui de baixa, que era antigo suporte, depois desceu, virou resistência, já rompemos para cima aqui. Provavelmente a gente pode buscar uma nova resistência aqui dos 60%. Eu acredito que a gente deve voltar e retocar nesses 60%. E para a gente retocar nesses 60%, provavelmente é porque o Bitcoin vai cair aí para 110 mil dólares de novo, fazendo com que a gente suba para esses 60%. Obviamente, depois que a gente subir para esses 60%, a gente deve ter uma queda muito mais significante aqui na dominância do Bitcoin. Se a gente atingir só esse nível médio aqui, eu só quero que a gente atinja essa média dos 48%. Nossa senhora, a quantidade de dinheiro que a gente vai estar ganhando vai ser absurda. Lembrando, eu tô com várias posições de compra na Fartcoin, 0,56, 0,55, 0,49, 0,46. Ah, Sharkão, tu acha que vai chegar a 0,40, 0,45? Provavelmente não, tá? Provavelmente não. Mas o que a gente tá vendo é que o Bitcoin tá disparando, tá subindo muito, e as outras moedas, as meme coins, as moedas de inteligência artificial, as moedas de DWA não estão subindo muito, não estão subindo. Exemplo a Fartcoin, exemplo a WIF, não estão subindo nada. O Bitcoin tá subindo, essas moedas estão paradas. Por quê, Chacon? Porque essas moedas, normalmente essas meme coins ou as altcoins, elas sobem muito mais quando o mercado tá muito eufórico, o mercado tá acreditando, e agora é alta infinita, nunca mais vai acabar alta, não sei o quê, que foi exatamente o que aconteceu nesse período
período aqui embaixo, onde a Fartcoin saiu exatamente de 0,20 cents para mais de 1,6 dólares. Isso daqui, essa alta aqui, quando ela começa, nossa senhora, e a gente não começou ainda. A gente ainda tá num viés de baixa, tanto que dá para você ver que a gente tem essa linha de tendência de baixa, tanto que dá para você ver que a gente consegue puxar outra linha de tendência de baixa, ainda estamos com viés de baixa, mesmo que eu sei que agora na sua cabeça você tá falando, ai, subimos muito, estamos em alta agora, estamos em 116, 117, as altcoins ainda estão em viés de baixa. Então eu vendi um pouco das minhas posições, a WIF eu vendi um pouquinho também nessa alta, a gente aproveita a alta para diminuir um pouco nossa posição, obviamente para a gente comprar mais depois, não é para sair totalmente do mercado, é para comprar mais depois. A WIF eu fiz a mesma coisa, diminuí um pouco nossas posições, mas abri várias outras posições, até 0,50, estamos 7,4, tá? Mas até 0,50 a gente tem muita moeda para comprar aqui, obviamente, pode acontecer dele já subir para cima e a WIF já chegar a 1,3, que a gente vai ganhar aí mais de 6 mil dólares, ou 2, que a gente vai ganhar mais de 15 mil dólares, isso pode acontecer, obviamente, mas a gente está preparado tanto para queda quanto para... Se a gente for olhar o Alt Season Index, né, o indicador que mede Alt Season, a gente está em 33, galera, em 33, isso daqui no anual. Se vocês forem olhar, obviamente, no diário, parece que a gente está em Alt Season, só que não estamos. O que vocês têm que olhar é sempre no anual, sempre que a gente está forte na Alt Season no anual é quando realmente a gente está em Alt Season, igual aconteceu lá em 2017, 2018, igual aconteceu lá em 2021, 2022, essa é a verdadeira Alt Season. No máximo que a gente chegou agora foi lá em dezembro, que eu mostrei pra vocês, que foi que a gente chegou em 55, ou seja, não chegamos na Alt Season ainda, agora a gente tá em 33, estamos nem perto de Alt Season ainda, e quando a gente chegar, meu Deus do céu, eu vou ganhar dinheiro infinito, ou eu vou quebrar tudo, né? O grande ponto é, e aí, você acredita na baixa ou na alta infinita agora? Comenta aqui embaixo, meu Deus do céu, tô ficando rico, tô perdendo tudo nessa merda.